Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vou estar respondendo a pergunta hoje que foi feita pelo senhor Cassiano. O senhor Cassiano falou que trabalha com viaturas Trailblazer, que trabalha com viaturas Hilux. Ele deu um parecer dele, né? Deu uma percepção dele sobre essas viaturas e fez uma pergunta para mim ali, até com referência àquela situação do sistema de direção da Pajero Dakar. Ele falou que as Hilux também acabam apresentando esse tipo de característica. E de fato elas apresentam mesmo. Não sei qual é a instituição que ele trabalha, falou que trabalha com vários desses veículos aí, mas seja lá qual for, um grande abraço aí para o senhor Cassiano, um grande abraço aí para a sua instituição. O que acontece é o seguinte, muitos veículos têm essa característica, muitos veículos, essa característica desse travamento momentâneo, desse enrijecimento momentâneo, muitos veículos têm essa característica e estão longe de ser veículos ruins, Como eu bem falei no vídeo da Pajero Dakar, está longe de ser um veículo ruim, é um veículo muito bom. Como eu falei no vídeo da Pajero Dakar, a Dakar era o veículo que eu utilizaria aí é o veículo do fim do mundo. Porque é um veículo muito bom, muito resistente, tem um comportamento dinâmico geral muito bom, só que é essa característica, né, no momento do contra-esterço que acaba ocasionando esse tipo de situação aí. Ele perguntou por que ocorre isso. Vários veículos trabalhavam com sistemas de direção hidráulica. Hoje muitos deles trabalham com sistema eletrohidráulico e alguns até mesmo sistema elétrico. A tendência é que eles vão estar migrando aí todos para o sistema elétrico. Mas no sistema hidráulico, em especial aqueles sistemas mais antigos, eles trabalham com sistema de pressão de bomba. A bomba está ali girando e está mandando a pressão através de um fluxo hidráulico que vai estar aliviando a pressão do sistema de direção. O que acontece em alguns casos? No começo, o pessoal acostumado a trabalhar aí somente com carro queixo duro, né, em direção rígida, tudo, muitos quando pegavam esse sistema de direção hidráulica estranhavam. Nossa, é leve demais, está muito mole, meu Deus, isso daí vai ser perigoso. Então daí o que aconteceu? Houve a criação de uma espécie de um restritor no sistema de direção. Como que funciona esse restritor? Conforme você vai aumentando a rotação dele, eu vou estar colocando aqui de uma forma rudimentar para ver se consegue estar explicando de uma maneira mais prática para vocês, mas é uma maneira bem rudimentar como vou estar explicando. Esse restritor pode ser, por exemplo, existem vários tipos de restritores. Eu vou estar pegando aqui o exemplo de um guarda-chuva, por exemplo. Mas tem restritor que é através de microfuros, tem outros restritores que são através de passagens, tem vários tipos. Mas eu vou estar pegando um exemplo de guarda-chuva para ver se fica mais claro para vocês. Vamos supor que esse fluxo hidráulico esteja passando por essa linha. Existe uma linha. Conforme você aumenta a rotação, você aumenta a passagem desse fluxo hidráulico. Consequentemente, você vai estar deixando a direção mais mole, a direção mais macia. Isso quer dizer que em determinadas rotações, por exemplo, se você tivesse lá a 100 km por hora com a rotação mais acima, estou colocando 100 km por hora só para ter um referencial. Parado, você pode colocar a rotação lá em cima, em ponto morto, você colocou a rotação lá em cima, a bomba girou, o fluxo aumentou, isso é fato. Mas eu estou só colocando um exemplo de dirigibilidade. Então tá lá o senhor, lá a senhora dirigindo o seu veículo cerca de 100 km por hora e já está ali numa rotação X, e nessa rotação, por não ser uma velocidade baixa, por já ser uma velocidade um pouco mais elevada, esse fluxo acaba girando muito rápido. Esse fluxo girando rápido faz com que a direção fique bem mole. Então, ou seja, uma direção bem mole, bem macia, a 100 km por hora, para as pessoas acostumadas a trabalhar sempre com queixo duro, isso daí era um problema. Então, o que acontece? Foi-se criado esse restritor para quê? Para que conforme a rotação dela, conforme essa rotação aumentasse, esse fluxo acabasse sendo diminuído. Então, funciona da seguinte maneira, conforme esse fluxo está indo, esse guarda-chuva ele vai fazer o quê? Ele vai começar a abrir e vai estar começando a restringir essa passagem de fluxo. Então, ou seja, conforme mais rápido esse fluxo está entrando, mais esse guarda-chuva está abrindo e está restringindo a passagem de fluxo hidráulico ali. Consequentemente, ele está enrijecendo o sistema de direção. O que acontece nas condições para viaturas policiais, por exemplo? Para viaturas policiais, muitas vezes quando você vai fazer uma manobra rápida, essa manobra rápida que você faz é o suficiente já para que ela consiga estar armando esse guarda-chuva, por exemplo, e estar fazendo essa restrição. Essa restrição é momentânea, ela dura milésimos de segundos. Só que quanto tempo você fica em duas rodas também, quando você precisa de um contra-esterço, por exemplo? Milésimos de segundo. Ou seja, essa restrição
vai estar atuando justamente no momento crítico em que você precisa, justamente de ter a dirigibilidade, justamente que você precisa ter esse controle para que você faça o contra-esterço. A Hilux também faz isso? Também faz isso. Outros veículos também fazem isso? Fazem. Você pega aí o Fit 2014, por exemplo, colocando só um referencial, faz isso. É um veículo ruim? Claro que não. Um queridinho por todos, um veículo muito bom, um veículo muito resistente, um veículo excelente. Vários outros veículos fazem isso. Muitos veículos, se você testar, se você pegar, nossa, o meu também faz. Até hoje você não percebeu que fazia. Por quê? Porque dentro da sua característica normal de utilização, você não precisou estar explorando isso. Então, quando se trata de veículos policiais, muitos fatores acabam sendo explorados. Mas é um veículo que passa no teste do Alce. Parabéns, você já viu o teste do Alce? Já viu a distância que é feito o teste do Alce? Então, veja ali como que é feito. Né? Não vou me lembrar agora qual que é a norma ISO, 3882, não vou estar me lembrando agora de cabeça qual que é a norma ISO. Até peço desculpas para vocês, eu não vou ficar editando vídeo, porque justamente pela demora em fazer as edições, para colocar imagem, para colocar todos os dados, eu até não estou conseguindo fazer. Então eu vou estar fazendo mais nesse método bate-papo aí para ver se a gente consegue, né, ter esse contato melhor aí. Porque, putz, se ainda for editar, putz, não vai dar. Nem hoje eu ia estar conseguindo responder ele. Então o que acontece? Quando você vai estar fazendo o teste do Alce, você tem uma distância infinitamente maior. Você tem velocidades diferentes, você tem distâncias diferentes, então é óbvio que no teste do Alce você tem tempo suficiente para você virar, ou seja, virou, deu pressão, mas o que acontece? Você vai ter que virar ele para o outro lado novamente, você vai ter que estar fazendo esse contorno. No que você vai estar fazendo esse contorno, você vai ter o tempo para que alivie a pressão no sistema de direção. Porque observe como que é feito o teste do Alce, você vira o volante, ou seja, você mantém ele ali. Você virou, manteve, porque é o tempo que ele está deslizando, o tempo que ele está fazendo o contorno da curva. Daí você puxa ele novamente. Ou seja, mas nesse puxar ele deveria travar. Nesse caso, não. Por quê? Porque você conseguiu aliviar a pressão nele. Se você fizesse esse movimento repentinamente, ainda mais rápido, como se você estivesse tentando tá compensando o fato dele ter ficado em duas rodas, por exemplo, aí você sentiria ele travar. Você sentiria ele travar muito mais rápido. Ainda assim, você vai conseguir estar sentindo ele enrijecer, mas não de tal maneira que você venha a estar sofrendo um acidente. Você vai sentir o enrijecimento, mas não de maneira tão abrupta assim como numa situação emergencial. Então, ou seja, o teste do Alce, bacana, legal, show de bola, testa a suspensão, testa controles de estabilidade, testa o comportamento dinâmico do veículo, testa o sistema de dirigibilidade dele, ótimo, maravilha, show de bola. Só que é um teste que quando tudo dá certo, opa, maravilha. Só que nós estamos falando não de quando o teste dá certo, nós estamos falando de quando dá errado. Quando você perdeu o controle e você vai ter que fazer o contra-esterço. Tá, aí é outro caso. É diferente. Uma coisa é você cumprir uma prova, outra coisa é você cumprir uma tarefa. Outra coisa é você errar essa tarefa e você ter que corrigir ela. Bom, aí é outro caso. Aí a situação é diferente. Né? Aí nós estamos falando de condições diferentes. O teste do Alce você sabe como vai fazer. Você já sabe exatamente onde você está entrando, o que você está fazendo, quais são os motivos. Tudo ali você está sabendo como você vai estar fazendo. No dia a dia é diferente. No dia a dia a pegada é outra. Então, os veículos policiais estão muito mais expostos a esse tipo de travamento. Aí o que acontece? Sempre vai ter um abobado para falar besteira. Gente, olha, quando aconteceu essa situação aí, meu Deus, cara, como teve Zé Mané falando besteira. Cheio. Não tem problema. Pode falar, não tem problema. Por quê? Porque quem está realmente fazendo são outras pessoas, não é aqueles que estão falando. Quem está fazendo, quem está atuando ali, são outras pessoas. Então a percepção que nós temos é diferenciada. Mas o que acontece? E quando os problemas vêm até mesmo de alguns pseudo-colegas? Putz, aí é complicado, né? Por que eu digo isso? Recentemente foi feito um vídeo, recentemente que eu digo ano passado, até se não me engano, o melhor curso de direção de não sei quem lá. Beleza, maravilha. Já começou bonito, né? O melhor curso de direção já começou numa humildade extrema, né? Show de bola. Aí, olhando ali, observando o curso, eu vi assim, uma certa ridicularidade em certos comentários. Como, por exemplo, mostrando que, não se faz isso com o volante, porque não se golpeia o volante.
É lógico que não se golpeia o volante. Em uma condição normal, é lógico que não se faz isso. Você faz isso em uma condição em que você perdeu o controle, que você teve que fazer uma atuação emergencial. É lógico que num deslocamento convencional você não faz isso. É lógico que existe todo um princípio de utilização, todo um princípio de tangenciamento de curvas. E daí eu acabei observando ali algumas manobras, como elas estavam sendo feitas em primeira marcha. Quando muito, em segunda marcha. Agora, vamos falar sério? Quando que a gente faz isso na rua? Na rua você está deslocando em prioridade, na rua você está correndo quanto tempo? Sabe, se você está fazendo esse tipo de manobra em primeira marcha, você não está nem imprimindo velocidade suficiente. É óbvio que você não vai ter nenhum problema de controle de tração, é óbvio que você não vai ter nenhum problema de controle de estabilidade, é lógico que você não vai ter nenhum problema de contra-esterçamento se você está fazendo isso em primeira marcha. E não adianta ficar ninguém berrando no teu ouvido do lado, porque todo mundo que já foi casado já dirigiu com alguém berrando do lado, então não tem nada de estresse nisso. O estresse é você realmente estar sendo submetido a condições diferenciadas, a condições reais. Então, é inacreditável, assim, a gente vê que até mesmo pessoas ligadas à área podem vir e estar falando certos tipos de besteira, certos tipos de ridicularidade, talvez para ganhar um tapinha nas costas, para dizer, não, o fulano lá não é assim que faz. Cara, é inacreditável. E ainda, para fechar com chave de ouro, ainda colocam a imagem da viatura nossa, né? A viatura nossa, que eu digo da viatura do Paraná, que acabou se acidentando em uma rotatória. Não entendi o porquê que foi colocado a imagem da nossa viatura, sendo que tem imagem da viatura daquela instituição mesmo capotando em linha reta. Não era nem sequer uma rotatória, era em linha reta capotando. Poderia ter colocado a imagem daquela ali para ilustrar, né? Afinal de contas, é importante, né, que a gente também assuma os nossos atos. É bonito, não é feio. Bom, em todo caso, o que acontece? Essas condições de dirigibilidade, elas são características peculiares de cada veículo. E nós sabemos muito bem que cada veículo vai se comportar de uma forma específica. Alguns melhores, outros piores. A Trailblazer, por exemplo, desde que nós inserimos ela aqui na nossa companhia Rony, por exemplo, nós não tivemos mais absolutamente nenhum tipo de capotamento. Os nossos capotamentos, eles não diminuíram em 15%, em 20%, 30%, em 50%. Não, eles diminuíram em 100%, desde que adotamos esse tipo de viatura. O que mostra que o sistema de direção das Trailblazer é um sistema atualmente muito mais apto do que os demais sistemas que nós tínhamos anteriormente. Isso faz da Trailblazer a melhor viatura policial do mundo? É lógico que não. Nós temos problemas de frenagens, por exemplo. O conjunto de diâmetros de freios, de discos dela, são pequenos para o tamanho dela, para as nossas condições. Se você pega para o público civil, ela atende muito bem, obrigado. Então, ou seja, não vai existir o interesse do fabricante, nem está sendo feita uma modificação para a atividade policial. Nós ainda não vivemos uma realidade do exterior em que existe uma padronização de viaturas, em que só existe 5 ou 6 modelos de viaturas disponíveis para a atividade policial, e desses 5 ou 6 modelos, aí sim, como existe essa padronização nacional, você consegue fazer as alterações necessárias para que se baixe esse custo. Nós ainda não temos isso. Para nós é uma salada, é uma zona. Então, não existe o interesse do fabricante em fazer esses tipos de modificações, ainda mais em épocas como nós estamos vivendo agora. Então, ou seja, existe um longo caminho para que a gente chegue no que seja, como é que eu posso dizer assim, compatível. Não estou nem dizendo o ideal, estou dizendo assim o que seja compatível. Até pode ser isso daqui. Hoje é um veículo que nós utilizamos e que, sinceramente, não temos reclamações. Não temos quebras de motor, não temos quebras de câmbio, nós temos desgastes, sim, bem acentuados do sistema de freio. Se o sistema de freio fosse melhorado, aí nós teríamos uma viatura que, olha, sinceramente, não sou eu que estou falando, os dados estão falando. Os dados estão falando isso. Se o sistema de freios da Trailblazer fosse melhorado, cara, nós teríamos assim, uma viatura excelente para atendimento de grupos de patrulhamento tático de alto risco, por todo o Brasil. Uma viatura muito boa mesmo. Mas a minha deu probleminha nisso. Mas, lógico, todo veículo mecânico, todo componente mecânico está sujeito a falhas, está sujeito a desgastes. Então não adianta ficar pensando casos pontuais que aconteceram. Mas aquela lá do não sei aonde. Mas aquela... Lógico, todos vão ter.
Mas a diferença o que é? É o número de situações que acontece com ela. Então, assim, o número de situações que acontece com a Trailblazer é muito menor. O número de problemas que acontece com ela é muito menor. Nós temos desgastes, sim, temos alguns pontos que precisariam ser melhorados, com certeza absoluta. Mas hoje é um veículo que se adequa muito bem, né? Está caminhando para ser um dos veículos ideais. Faltava, de fato, né, esse interesse um pouco maior do fabricante em melhorar o conjunto de freios dele, mas é outro tema, né? É assunto aí que a gente já conversou em vídeos anteriores sobre padronização de viaturas. Então quero estar agradecendo aí o senhor Cassiano que mandou essa pergunta. Dentro do possível eu vou estar respondendo as demais também. A gente vai estar fazendo nesse formato, que agora eu vou estar fazendo nesse formato, porque não tem como eu estar editando. Até peço desculpas a vocês aí, gostaria de estar editando mais vídeos, né, para que ficasse de uma maneira mais prática. Mas vamos conversando por aqui, vamos conversando dessa maneira por enquanto, até para a gente poder estar estreitando aí o nosso papo. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa bem complicada acontecendo. E é importante vocês terem uma outra opinião, é importante vocês terem aí uma outra visão do que acontece, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.